da produção dessas proteínas. Essas proteínas que têm em sua constituição hierro. Sim? Essas são as famosas hemoproteínas que saíam pelo succinil-CoA. Você acorda um succinil-CoA do ciclo de Krebs? Se eu salgo pelo succinil-CoA, eu vou sintetizar as hemoproteínas. Sim? Que importância tem o grupo das hemoproteínas? As hemoproteínas, elas são responsáveis de sintetizar hemoglobina, porque a hemoglobina tem hierro em sua constituição, tá? A mioglobina, que também constitui hierro em sua constituição, e o citocromo C, que está na cadeia respiratória, que vocês haviam visto que era um intermediador dos canais. Sim? Essas hemoproteínas vêm da constituição da estrutura de aminoácidos que formam proteínas, e junto às proteínas há uma outra estrutura que não é proteína, que é justamente o hierro. Então, é uma proteína conjugada, não é solamente aminoácido, sim? Então, se eu tenho uma parte que não é proteína, ok? Então, essa constituição de hemoproteína formam esses três tipos, sendo o principal deles a própria hemoglobina, sim? Se falamos na constituição, a principal proteína é a hemoglobina. Quem manda em nossa constituição é a hemoglobina. A hemoglobina se encontra dentro dos glóbulos rojos, sim? A mioglobina está no músculo. A hemoglobina sim é do sangue, mas está dentro dos glóbulos rojos, sim? A mioglobina está no músculo e o citocromo C está na cadeia respiratória. Qual é a importância disso? Necessito dessa proteína em nosso corpo, principalmente por quê? Porque ela é responsável de transportar oxígeno. Não adianta nada ter no ar oxígeno e não ter quem me transporte. Então, se eu necessito muito dela, tanto na sangue como no músculo. Ok? E para formar essa estrutura, são três órgãos que participam. Em primeiro lugar, o principal órgão é a médula óssea. Segundo órgão que faz biossíntese, quando falamos, é a formação. Segundo órgão é o hígado. E o terceiro órgão é o baço. Aí se diz, baço não é lugar de cultura, é cemitério, sim. Quando é o catabolismo do grupo hemo, o primeiro órgão que aparece nesse processo é o baço, segundo é o hígado e terceiro a médula óssea. Tá? Então aqui quando eu formo, eu tenho essa ordem de órgãos que prevalece. Quando degrado isso, a ordem se inverte, sim? O único que nunca cambia de lugar é o hígado, que é no intermédio dos dois, tá? Então, esses órgãos participam do processo. A nível celular, nós vamos ver que parte ocorre na mitocôndria, parte ocorre no citosol. Por quê? Porque o succinil-CoA, por exemplo, ele estava na mitocôndria, porque no ciclo de Krebs eu retirava esse succinil-CoA. Então, eu começo aí dentro da mitocôndria. O que eu ia ser aí na mitocôndria? Eu ia unir o succinil-CoA com a glicina. A glicina é um aminoácido no essencial. Sim? Agora, se nós íamos na constituição desse succinil-CoA, vocês viram que para formar isso eu precisava de aminoácidos essenciais. Aí, três aminoácidos essenciais que eles haviam dito que formavam o succinil-CoA. Quem é? Valina, valina, treonina e isoleucina. Tá? Então, eu necessito desses aminoácidos, sim?
valina, treonina e isoleucina, tá? Para formar succinil-CoA. Então, quando eu chegava a formar succinil-CoA pelo processo anabólico, quando eu teria presença desses aminoácidos essenciais e formava o succinil-CoA. Você acorda? Porque o ciclo de Krebs ele era tanto catabólico como anabólico, tá? Então, se ele sai, ele forma o grupo E. Agora, se ele entra, ele passa a ser pelo processo da anaplerose. Lembra o famoso alimentador recheio que entrava por ele meio? Tá? Então, na primeira fase, que é formar esse ácido aminolevulínico, chamado aminolevulinato, que é a mesma coisa, sim? É unir o succinil-CoA com a glicina. Não vou estar falando de enzima, sim? Só vou ir mostrando o processo para que possam entender. Durante a unir o aminoácido glicina com o succinil-CoA, vai haver uma retirada de um dióxido de carbono, um solo carbono, e aí vira automaticamente o aminolevulinato. Então, nada mais é unir glicina com succinil-CoA. Retiro somente um dióxido de carbono e aí já está a estrutura. Tá? São duas enzimas que participam, uma que une e uma que retira um dióxido de carbono. Sim? Formei o aminolevulinato. Então, a primeira etapa do grupo hemo é o aminolevulinato. Segunda etapa é formar o porfobilinógeno. Tá? O que é o porfobilinógeno? O porfobilinógeno é isso aqui, é um anilho aromático. Quando nós falamos do grupo hemo, vocês haviam visto que eram 4 anilhos a constituição da estrutura. Tá? Então, eu necessito formar os 4 anilhos para formar o grupo hemo. Então, o porfobilinógeno nada mais representa um solo anilho. Tá? Para chegar a esse porfobilinógeno, eu ia necessitar 2 aminos levulinatos. Então, formei aqui um aminolevulinato, que era o succinil-CoA mais a glicina. Aí, esse aminolevulinato, vou necessitar mais 2, ou seja, vuelvo allá, sintetizo mais 1, ao unir os 2 aminos levulinatos, vira o primeiro anilho, que é o porfobilinógeno. O que quer dizer isso? Que eu ia ter que volver de novo, sintetizar mais um anilho, volver de novo, sintetizar o terceiro anilho, volver de novo, sintetizar o quarto anilho. Ok? Sucessivas repetições, hasta que eu consiga formar os 4 anilhos. O grupo hemo tinha que ter os 4 anilhos. Tranquilo? Então, primeira etapa, o aminolevulinato. Segunda etapa, formar o porfobilinógeno. Tá? Esse porfobilinógeno que se encontra aqui, que é solamente um anilho, ele tem que se tornar 4. Então, vocês vão ter que volver allá, repetir mais 3 vezes o processo. Hasta que eu me torne 4 anilhos. O que quer dizer ter 2 salidas? Posso irme por acá, como posso irme por acá. Na vez que eu complete os 4 anilhos, volvendo ao processo anterior, eu me torno uroporfirinógeno. Então, de porfobilinógeno viro uroporfirinógeno. Posso irme acá ou acá. Qual é a diferença entre eles? Como eu tenho 4 anilhos, vou começar pelo anilho 3 ou vou começar pelo anilho 1, no caso aqui. Tá? Então, se não importa se meu é à direita ou à esquerda, ambos vão chegar num denominador comum, que é aqui. Todos vão chegar a ser hemo. Entenderam? Então, primeiro foi o aminolevulinato. Tá? O ácido aminolevulínico, que é a mesma coisa. O segundo foi o porfobilinógeno.
terceira etapa é me tornar uroporfirinógeno. Tá? E é justamente isso. Então, o que entendi na primeira etapa? Que é unir o succinil-CoA com a glicina, eu torno isso. Para me tornar porfo, eu tenho que repetir 2 vezes o processo anterior. Para me tornar uroporfirinógeno, eu tenho que repetir 3 vezes o processo anterior. Sim? O que sucede aí quando já tenho os 4 anilhos? Se nós outros identificamos, uma vez já completados os 4 anilhos no uroporfirinógeno, o que vemos é nada mais uma estabilidade já da cadena. Tenho que cerrar os anilhos, compactuar, então vou estar eliminando dióxido de carbono. Se elimina o dióxido de carbono, a enzima que está aí é a descarboxilase. Toda vez que eu ver retirada de dióxido de carbono, é uma descarboxilase. Tá? Ao estabilizar a estrutura do anilho, que vocês podem ver que ele está tomando esse caminho, se torna já um protoporfirinógeno, tá? Nem vou pôr o coproporfirinógeno, vou já no protoporfirinógeno. Sim? O que ele está fazendo é solamente estabilizando os anilhos. Outra enzima que atua aqui é a oxidase. O que é essa oxidase? Vai entrar oxígeno e vai sair hidrogênio. Tá? Falou de oxidase, entra oxígeno e sai hidrogênio. O que está sucedendo aqui do uro para o copro ou para o protoporfirinógeno? Estou estabilizando a estrutura. Tá? De protoporfirinógeno eu vou para protoporfirina. Ó, muito parecidos os 2 nomes. Porfirina. O que sucede aqui? Continua a enzima oxidase, ou seja, vai entrar oxígeno e vai sair hidrogênio. Tá? Não há nenhum segredo na estrutura. Sim? E de protoporfirinógeno ligo a última etapa, que é formar o hemo, para que me torne automaticamente hemo, que é a parte da hemoglobina, ou a parte da mioglobina, ou é a parte do citocromo. Necessito da enzima ferroquelatasa. Que é a ferroquelatasa? Como o nome diz, eu digo que se é em espanhol deveria ser hierroquelatasa, verdade? Pero mesmo em espanhol, a enzima se chama ferroquelatasa. É a enzima que introduz o hierro dentro dos anilhos. Tá? O que quer dizer isso? Que coproporfirinógeno, protoporfirinógeno, uroporfirinógeno, tá? Porfirinógeno, protoporfirina. Tudo isso são etapas anteriores, seja antes de começar a formar um primeiro anilho, ou seja antes de tornar-me hemo. Tá? Nessa etapa aqui intermédia, ao processo 1 e ao processo último, nós outros temos uma enfermidade aqui que se faltar as enzimas no processo, que enzima seria? Aquela sintasa, descarboxilasa, sim? Ligasa, que era do grupo da sintasa, ou a própria oxidasa. Eu tenho uma enfermidade aqui chamada porfirinas, que é muito parecido com as etapas anteriores. Tá? Então, há uma enfermidade, se não consigo formar o grupo hemo, sim, há uma enfermidade, sim? Essa enfermidade é conhecida, ó, só finalizando, aqui está as mitocôndrias e o citosol da célula, sim? O que ocorreu aí, como eu havia dito a vocês, aqui está o glicinato ou o succinil-CoA, tá? Perdão, succinato ou glicemia. Aqui está o succinato, que nada mais é o succinil do ciclo de Krebs, sim? Aí dentro mesmo eu uno com uma glicina, que é um aminoácido não essencial,
formava o aminolevulinato ou aminolevulínico, que é a mesma coisa. Salgo da mitocôndria porque sou permeável à membrana da mitocôndria. Continuo quase a maior parte do processo no citosol. Na penúltima etapa, entro na mitocôndria e no hemo, o hemo eu sintetizo dentro da mitocôndria. Tá? Não necessita entrar em detalhes, sim? O que vocês precisam saber é que parte na mitocôndria, parte no citosol. Começa na mitocôndria, maior parte no citosol e finaliza na mitocôndria. Ok? Então, a nível celular, na mitocôndria e citosol. A nível órgano, é essa ordem. Então, eu tenho 3 órgãos que participam na formação do grupo hemo. Quem manda? Médula óssea, sempre. Tá? O hígado está no intermédio também, ajudando a síntese desse grupo hemo. E o baço em pequena proporção. Porque o baço para nós é conhecido como cemitério do grupo hemo. Sim? E aqui, se for no catabolismo, sim, o baço prevalece no catabolismo. Inverte a ordem. Ok? Tranquilo? Sim? Bueno, qual seria a enfermidade que pode ocasionar essa alteração? Faltando as enzimas do processo da biossíntese. Essa enfermidade é conhecida como porfirinas ou porfirias. Sim? Essa famosa enfermidade do Conde Drácula ou do lobisomem. Já escutaram falar? Não? Nunca escutaram que existia o lobisomem ou o Conde Drácula? Sim. Existe ou não existe? Não. Talvez. Olha, essa enfermidade, por que tem relação com o Conde Drácula ou o lobisomem? Porque eles só aparecem de noite, né? Por quê? Quando eu não consigo formar essa estrutura chamada grupo hemo, porque faltam algumas enzimas durante a formação do processo, essa molécula dentro do nosso corpo se torna sensível à luz solar. Aí uma certa absorvância, ele consegue absorver a luz solar e isso causa eritemas na pele, tá? Abre úlceras, sangrado e eles não podem estar na luz. A luz lhe molesta, tá? Le causa irritabilidade no corpo, ocasionando úlceras, então eles se escondem da luz. Eles só saem à noite. Existe essa enfermidade, é rara, mas sucede. Eu já tive uma aluna que me mostrou uma foto de uma pessoa que tinha essa enfermidade em sua cidade, sim? A literatura diz que de 200 casos no mundo, tá? Só há 1 em 200 casos, tá? Em todo o mundo. Então é raro de conhecer, de ver, sim? Pero vou ver o que ocasiona nela uma deformidade na mucosa, na sangue. Por quê? Mioglobina eu tenho no músculo, hemoglobina tenho na sangue, citocromo C eu tenho dentro de todas as mitocôndrias do nosso corpo. Então, você vai ocasionando uma deformidade, seja na pele, por isso nós temos essas pessoas que parecem raras, verdade? Se você ver na calle, uma pessoa assim te assusta, porque aí deformidade, seja na constituição do próprio o nariz, tá? Las mucosas del diente, las encías, sim? Professora, uma dúvida, eles enxergam ou não? Então, em relação à luz solar, eles podem até enxergar um pouco, pero aí uma certa irritabilidade e uma sensibilidade, sim? Mas é sempre pelo grupo hemo. Hemo nós não temos no logo. Mioglobina, tá? Vivem normalmente. Aí só depende qual é o tipo de porfirias que lhe falta, sim? Aí, porque relaciona com eles? Justamente por eles só saem à noite. E o que falta no corpo deles? Terra? Falta sangue. Porque se a hemoglobina
é a principal proteína do nosso corpo e ele está no sangue, dentro dos glóbulos rojos. O que teu corpo vai pedir? Nosso corpo não pede o que ele fala. Né? Quando vocês estão com sede, teu corpo não pede água. Então, o corpo vai pedir sangue. Aí você fala, mas somos racionais, eu não vou tomar sangue de uma pessoa, né? Mas diz que um dos sintomas dessa alteração é sintomas neuropsiquiátricos. Então, quer dizer que há um transtorno neurológico. Se realmente existe o Conde Drácula ou lobisomem, sai mais ou menos nessa ideia. Entendeu? Tem uma certa relevância, vamos dizer. Sim. Tá? Os transtornos neuropsiquiátricos é que nós vamos ver que há processos que eu não consigo formar. Aí você diz, por que você deu muita ênfase nas etapas? Porque se encontro uma pessoa que padece dessa alteração, eu vou ver que ela vai começar a excretar etapas de formação ou na urina ou na matéria fecal. Então, se eu encontro o famoso uroporfirinógeno, uroporfirina, cobroporfirinógeno, cobroporfirina, as porfirinas estão relacionando de coisas que não deveriam sair na urina ou na matéria fecal. Tá? Como começo a excretar alguma das etapas porque não consegui formar, tenho também dolores abdominais, porque isso deveria estar formado e meu corpo depois excretaria depois de 120 dias, porque a vida média útil é 120 dias. Então, você sofreria um processo catabólico e excretaria isso na urina ou matéria fecal, que é a famosa bilirrubina. Mas como não cheguei a formar, meu corpo reconhece isso como um corpo estranho e cria-se um processo inflamatório e o próprio corpo tenta lidiar com essa estrutura que não formou e tampouco eu consigo utilizar. Sim? Então, uma das situações também são dolores abdominais. Tá? Onde eu vou identificar isso? Na excreção da urina e da matéria fecal. Tá? Como não vai sair como bilirrubina porque não chegou nem formar, então eu vou estar excretando etapas da formação do processo. Tá? Então, como eu identifico de forma geral? Eu identifico a fotossensibilidade, sim? Eles não conseguem acertar a luz, há uma certa irritabilidade na pele, na mucosa, ocasionando as úlceras. O dolor abdominal, porque são metabolitos que eu não formei, tampouco consigo utilizar. Então, o corpo tem que lidar para excretar isso do corpo. E os transtornos neuropsiquiátricos, se nós tivermos, a maioria prevalece. Então, se uma pessoa normal, insano, juízo como nós outros, não vamos poder estar tomando sangue de outra pessoa, não é verdade? Mas eu acredito que se houver um transtorno neurológico, você pode chegar a esse estado, né? Porque o que ele está pedindo no seu corpo? Sangue. Lhe sirve de algo tomar o sangue de outra pessoa? Sirve tomar o sangue de outra pessoa? Não, aí a forma para atuar nesses casos é transfusão sanguínea. Porque o problema está na formação do grupo E. Vou ter todos os metabolitos que necessito para formar o substrato que necessito para formar, seja aminoácidos essenciais, não essenciais e hierro, mas não me serve de nada se justamente a minha falta estão em enzimas. Entendeu? Sim? Ó, quem não enquadra nas porfirias? A primeira, tá? Que é justamente como eu formo o aminolevulinato, tá? Eu já tenho um tipo de anêmia, que é a anêmia sideroblástica. Não chego nem a formar, não há presença de hemo, sim? Então, esse é o único que sai fora da regra. Pero depois, todos os demais têm. A fotossensibilidade, que é um fator marcante, tá? Que a maioria delas tem. Depois, os dolores abdominais, que são em alguns casos. E depois os transtornos neurológicos, tá? Então, temos, ó,
Pode haver justamente porque o hígado, como eu tenho 3 órgãos que realizam o processo da biossíntese, vai determinar qual é a mais grave. Porque se for a médula óssea, então se a falta de sangue é pior. Entendeu? Que é uma dependência solamente do hígado e do baço, porque se vamos na médula óssea, mais 70% é a médula óssea que sintetiza. Tá? Agora, se é o hígado, a proporção não é tanta, sim? Ou o próprio baço. Mas daí a gente vê que eu posso ter porfirias hepáticas, tá? Outras eritropoiética, que é justamente a médula óssea, sim? Hepática, tá? Que é a que mais prevalece. Então, se ainda a médula óssea é capaz de sintetizar maior proporção, tá? A mais grave é quando é a eritropoiética, que é justamente a que mais deveria sintetizar o processo, sim? Podemos ver os nomes dela, das enfermidades, né? Porfiria, coproporfiria, porfiria, sim? Que é em forma general o nome das enfermidades. E, como les dije, o que vamos a excretar? Podemos excretar isso na urina e na matéria fecal, sim? Ok? Fecal. Então, se numa análise laboratorial, se a urina ou matéria fecal, eu identifico esses metabolitos que foram excretados, então possivelmente essa pessoa tem um transtorno no metabolismo do grupo M. Tá? Mas a característica sempre vai ser essa deformidade na pele, na mucosa, sim? E a falta de capacidade de estar cerca da luz. Tá? Não há estabilidade dos eletrônios aí. Então, essa passa a ser citotóxicos, ou seja, o próprio corpo começa a destruir e vai manifestar na forma de úlceras, tá? Que causa irritabilidade e dor. Tá? Ok? Tranquilo? Ó, de forma general. Não vou cobrar enzimas, pero vou cobrar o nome da enfermidade, dos sintomas, em que situações o metabolismo não está respondendo nesse processo, sim? Tranquilo? Alguma dúvida? Alguma pergunta? E agora entramos no catabolismo do grupo M. Então, se eu sou normal, não tenho as porfirinas, tá? Então, o grupo hemo no meu corpo tem 120 dias para ser degradado. Por quê? Porque é uma proteína e ele tem essa capacidade de durabilidade no corpo. Então, depois de 120 dias, esse grupo hemo tem que sofrer um processo catabólico. Tá? Catabólico é meu corpo tem que destruí-lo. Então, quando falamos do metabolismo do grupo hemo, nós falamos da biossíntese, que é a formação do grupo hemo, e falamos também do catabolismo, que é a degradação do grupo hemo. Então, a cada 120 dias, temos que realizar esse processo de degradação. Como eu disse, a proteína que mais prevalece em nosso corpo do grupo hemo é a própria hemoglobina. Tá? Então, o que vai suceder aí? A globina é onde está a constituição do aminoácido, porque quando decimos hemoglobina, hemo é isso que vocês haviam visto, que é a biossíntese da estrutura. Globina é a parte proteica, então aqui é a proteína e aqui é esse aqui é o grupo prostético, tá? Que eu posso chamar de apoproteína, tá? Porque é uma proteína conjugada,
Proteína conjugada é quando tem parte da constituição de proteína e parte que não é constituição de proteína. Então, quando termina o tempo de vida útil dessas proteínas, a globina, eu vou fazer aquele processo que vocês já viram, que é a degradação tissular, sim? E vai ser depois reutilizada, se houver alguns aminoácidos aí que utilizem, sim? Agora, o grupo hemo, sim? Ele também vai romper a estrutura, porque se está na constituição de uma proteína, ele deve ser roto também em sua estrutura. Esse, por exemplo, ele vai ocorrer, aí vai na ordem que ele havia dito, porque se é processo metabólico, quem manda é o hígado, depois quem manda é o baço, depois é o hígado e depois é a médula óssea. Porque se é catabolismo, a hora vai neste grupo. Tá? Onde ocorre esse processo? Ocorre no sistema retículo endotelial, seja no hígado, no baço ou na médula. Tá? O que vai ser aí? Esse grupo hemo, que é justamente essa constituição aqui, que vocês haviam visto, que tem o hierro no centro do anilho, tá? Devora romper esses 4 anilhos. Como vai ocorrer o processo? Vai ocorrer através de várias reduções. Se é reduções, as enzimas vão ser redutadas. O que vai suceder aí? Vai entrar o NAD-fosfato reduzido. Se acordam de onde eu sintetizava o NAD-fosfato reduzido? Na via das pentose, perdão. NAD-fosfato. Então, se é várias reduções, o que eu vou fazer é liberar hidrógeno e vai sair NAD, vai entrar NAD reduzido, NAD-fosfato reduzido e vai sair NAD-fosfato oxidado, tá? Aqui vemos a entrada de oxígeno e a retirada, ou seja, a entrada de hidrógeno e a entrada de oxígeno, sim? Os dois entram, então são várias reduções. A hora que realizo essas várias reduções na estrutura, quem vai sair primeiro daqui é o hierro, tá? Como vai ocorrer o hierro, a retirada do hierro? A enzima aqui se chama monooxigenasa. Ela vai agregar também continuamente o oxigênio e o que ela vai retirar agora é o hierro. Tá? Aqui está ela. Tá? Hemooxigenasa, perdão. Monooxigenasa era do colesterol. Tá? Aí, que hace a hemooxigenasa? Vai entrar o oxígeno aí dentro da estrutura e ele libera o hierro. Ao liberar o hierro, essa estrutura que rompeu a forma como estava num quadrado, tá? Eu só rompi ela no meio aqui, ó. Aí aqui estão os 4 anilhos, só não estão mais pegados entre si, porque quem hacía o pegamento era o hierro, no centro, sim? Isso daqui é a biliverdina. Já escutaram falar da biliverdina? Graças. O que sucede da biliverdina? Grupo hemo, sucessivas reações, virei biliverdina. Biliverdina continua realizando de novo várias reduções. Entra NAD-fosfato reduzido e sai NAD-fosfato oxidado. E o que sucede aqui? Depois disso vira bilirrubina. Tá? São 3 etapas: hemo, biliverdina e bilirrubina. A bilirrubina continua tendo os 4 anilhos. Por quê? Porque não tem nenhuma enzima que rompe os anilhos.
Inclusive, se acumular bilirrubina no meu corpo é bom? Não. O que sucede? A icterícia, né? A famosa hiperbilirrubinemia. Por quê? Porque meu corpo não tem enzimas para lidar com o anilho da bilirrubina. Então, você não é bem-vindo ao acúmulo de bilirrubina. Tá? Aí, para vocês poderem entender o que é a bilirrubina, quando nós outros sofrimos um hematoma, se golpeia aquela área, o primeiro color é lila, roxo, né? Do roxo, o que sucede? Vai meio esverdeado. Isso é a biliverdina. E a última etapa é o amarillo, que é a bilirrubina. Por que nós outros vemos na pele? Porque a gente tem também mioglobina. Músculo tem mioglobina. Então, vocês automaticamente eu posso ver um trauma quando eu dói a minha pele, porque eu ia ter essa característica. Então, é uma forma catabólica do meu corpo eliminar aquilo que foi destruído. Seja por um trauma, ou às vezes por alguma falta de algum fator na coagulação sanguínea. Tá? Eu tenho essa característica. Ok? Então, vocês viram que é normal, então, que meu produto final, uma vez que chegou o tempo de vida útil do grupo hemo, se torne a bilirrubina. Tá? O que está mostrando aqui? Está mostrando justamente um glóbulo roxo, sim? Donde, quando termina o tempo de vida útil dele, tá? Esse glóbulo roxo vai primeiramente pelo baço. Tá? No baço, ele vai se tornar bilirrubina indireta, porque eu tenho bilirrubina direta e bilirrubina indireta. Quando eu hago um perfil hepático, por exemplo, eu vou ver lá bilirrubina total, que nada mais é a soma da bilirrubina direta e indireta. O que significa bilirrubina indireta? Quer dizer que já realizei esse processo catabólico, que vocês haviam visto, que virei bilirrubina, mas a primeira bilirrubina que sintetizo é a indireta. Aonde sucedeu, o principal órgão era o baço. O hígado também pode fazer em segundo plano, pero quem manda é o baço. Caso haja no baço, essa bilirrubina indireta, tenho que levar ela ao hígado. Essa bilirrubina indireta, chamada também no conjugada, ou chamada também bilirrubina insolúvel. Tá? Essa bilirrubina indireta, ou não conjugada, ou insolúvel, ela não pode ser transportada do baço ao hígado sola. Quem transporta ela é a albúmina. Você acorda da albúmina? A albúmina é a principal proteína do plasma sanguíneo que transporta ácidos graxos, que vocês viram no metabolismo dos aminoácidos. Bilirrubina transporta fármacos, a maioria dos fármacos são transportados pela própria albúmina. E também ela é responsável de transportar a bilirrubina indireta, se o processo catabólico ocorreu no hígado, no baço. Então, essa bilirrubina indireta tem que ir-se ao hígado, porque no hígado parte da indireta vai tornar-se direta. O que sucede aqui? Chega a bilirrubina indireta, tá? Chega aí no hígado pela albúmina, inclusive a albúmina está dizendo aí, ele vai transformar-se parte da indireta em bilirrubina direta. Tá? A bilirrubina direta é uma bilirrubina chamada também conjugada ou solúvel. Então, eu posso chamar ela bilirrubina conjugada ou bilirrubina solúvel.
Onde ocorre esse processo? Solamente no hígado. Quem faz esse processo é o ácido glucurônico. Ácido glucurônico é a oxidação de uma glucose. Quando vocês viram bioquímica 1, vocês viram que um dos processos químicos que a glucose realizava era a oxidação, ela virava ácido glucurônico. Então, essa modificação que a glucose realiza aí no hígado serve para solubilizar, ou seja, transformar a indireta em direta. E solamente ocorre a direta no hígado. Não há outro órgão que realize. Tá? Aí o que sucede? Quando tenho já bilirrubina indireta e bilirrubina direta, vou excretar parte da bilirrubina na matéria fecal e parte da bilirrubina na urina. Sim? Que vai para a urina a bilirrubina direta, porque é solúvel. Excreção por via urinária geralmente são de metabolitos de natureza solúvel. Como eu sei que vai para a urina? Porque minha urina tem que ter el tinte amarillo, aquele famoso amarillo citrino. Isso quer dizer que quem dá essa coloração à urina é a bilirrubina, principalmente a direta. Quem dá a coloração da matéria fecal, porque matéria fecal tem a coloração marrom caoba, é justamente a bilirrubina indireta. Tá? Então, na urina, eu vou ver o famoso urobilinógeno. Urobilinógeno vem da coloração da bilirrubina. E na matéria fecal é o famoso coproporfirinógeno, ou coproporfirin, sim, que dá a coloração à matéria fecal. Mas da onde veio? Veio da bilirrubina. De onde eu vejo a bilirrubina? Na bilis. Porque onde, uma vez que hago o catabolismo da bilirrubina direta e indireta, eu direciono ela. A indireta vai para a bilis, tá? Em sua grande maioria. Aí cai no intestino e dentro desse produto da bilis, por mais que eu tenha colesterol, tem aquela composição da bilis, também tem o pigmento biliar, que é a própria bilirrubina. Então, quem dá a coloração para a bilis é a própria bilirrubina. Como esse produto vai ser para a matéria, para o intestino, e do intestino parte disso cai na matéria fecal. E na urina vai para dar a coloração, sim, que é o famoso urobilinógeno. Quando a água determinação da urina, um dos indicadores é o próprio urobilinógeno. Professora, pode repetir o nome nas fezes? É copo ou não entendi isso não? Aqui, ó. Perdão. Coproporfirinógeno era na biossíntese. Aqui se chama estercobilinógeno. Esterco vem de... Professora, quando a urina sai verde, é alguma alteração disso também? Não, a urina se sai verde é algum fármaco ou alguma alteração, tá? Mas não se relaciona à coloração normal da urina. Aí hay que analisar o que o paciente tomou, sim? Geralmente é fármacos que podem cambiar a coloração da urina. Então não é todas bilirrubina indireta que tem. Eu achei que todas tinham que ser convertidas. Então, Não, todas não. Só uma fração da indireta se torna direta. Porque quando você faz, por exemplo, o perfil hepático, você analisa bilirrubina total. Você vai ver bilirrubina total, tanto que é a soma da direta e da indireta. Mas sim ou sim você tem que ter parte indireta, que é a maior proporção que prevalece, e uma pequena parte direta. E quer dizer que o hígado consiga realizar o processo de conjugação. Ora, quando eu não realizo esse processo de conjugação e é um acúmulo de bilirrubina, tenho que descobrir qual é o problema. Porque, ó, bilirrubina saiu de onde? É o catabolismo de quê? Do hemo, sim? Então, uma pessoa que de repente eu identifico ela com essa coloração, porque bilirrubina em excesso ocasiona a icterícia.
Icterícia é a coloração amarelenta da pele da mucosa. Aqui, por exemplo, a esclerótica del ojo, que deveria ser branca, está amarela. Então, veio essa identificação aí na esclerótica del ojo e na pele e mucosa. Veio que há um tinte amarelo. Tá? Então, possivelmente esse paciente está acumulando bilirrubina. Pero, às vezes, queira acusar somente o hígado com esse acúmulo. Sim, o hígado sim pode estar relacionado porque eu tenho que levar parte da bilirrubina indireta aí para realizar a glucuronidação. Então, se houver um dano hepático, pode ser que esse acúmulo de bilirrubina deve estar relacionado com esse processo da direta no hígado. Mas, uma pessoa com essa característica também pode vir, por exemplo, que pode suceder com o glóbulo roxo. Um dano hepático, sei que pode identificar essa coloração amarela. Pero só o hígado é responsável da icterícia? O que mais pode ocasionar esse aumento de bilirrubina? A deteriorização dos glóbulos vermelhos. Então, uma hemólise, porque eu posso ter uma destruição massiva de glóbulos rojos. Posso ou não? Pode. Eu tenho a eritroblastose fetal, que quando eu tenho incompatibilidade sanguínea, posso ter uma anemia hemolítica por uma enfermidade autoimune que meu corpo destrui glóbulos. Posso ter por um fármaco, tá? Professor, que vai gerar uma enzima que vai destruir os glóbulos. Aí na enfermidade autoimune, né? Se gerar uma solução imune. Que passou? Quando o paciente vai para fazer o CPRE, é porque ele está com cálculo impactado no colédoco, né? Daí a primeira coisa que você avalia mesmo é o paciente estar bem entérico. Então é uma das causas também, né? Sim, sim. Por isso que a bilirrubina, eu sei que vai estar na vesícula biliar. Se eu tiver um transtorno aí na vesícula, também afeta a bilirrubina. Porque a bilirrubina tem que ir para a vesícula, né? E se por aí eu tenho uma obstrução aí, todo aquele produto que deveria ir para aí, não está indo, então acumula. Tá? Tô relacionando aí o hígado, a vesícula, até mesmo o pâncreas, eu posso comprometer esse processo. Tá? Entenderam? Então, quando eu vejo uma pessoa ictérica, claro que o hígado é um dos principais vilões, sim, porque uma anemia hemolítica não é tão comum, mas eu não posso generalizar, sim? Então, eu tenho que analisar nesses dois extremos. Ou há algum transtorno no metabolismo do grupo hemo, ou há um dano hepático. Tá? Porque o hígado é muito sensível. Se houver um dano hepático, que ele mais compromete é a própria bilirrubina, porque aí ela deve ser conjugada. Se houver um dano hepático, seja por uma obstrução biliar, seja por uma hepatite, seja uma necrose, qualquer dano que eu cometa no hígado, ele já afeta facilmente a bilirrubina. Tá? Ó, e daí como eu vou interpretar se eu ver alteração na bilirrubina? Aí você tem que ver qual é a que está em maior proporção, é a indireta ou a direta? Ou solo está prevalecendo um acúmulo da indireta. Se está prevalecendo o acúmulo de uma indireta, não consegue fazer a direta, então possivelmente o transtorno está no hígado. Agora, se eu vejo a direta em uma proporção normal, mas a indireta num acúmulo, possivelmente eu tenho um transtorno glucoemo, tá? Não necessariamente no hígado. Aí você fala, bebê nasce com coloração amarelenta? Tá? Tá? Isso é a icterícia fisiológica do recém-nascido, tá? Em ninhos que se vuelve amarelito ou nascem de amarelito, sim? Isso é porque aqui no hígado ainda não conseguiu realizar a bilirrubina direta.
Então, esse ninho que já vem com uma bilirrubina indireta e de repente vai aumentando, hay que tomar cuidado, porque é uma bilirrubina indireta que se acumula na corrente sanguínea, ela atravessa a barreira encefálica, sim? Leva ao coma e óbito, porque bilirrubina para nós é tóxico. Tá? Se acumular na corrente sanguínea é tóxico. Tá? Por isso que uma madre que tenha fator Rhesus, sabe o fator Rhesus? Que é o positivo e negativo. Se a madre é negativa e o padre é positivo, o primeiro hijo não passa nada, mas o segundo, se a madre não toma a vacuna necessária para não haver essa incompatibilidade, o bebê, o segundo hijo, pode fazer hemólises na hora, sim? Se chega a ser hemólise, vou ter que correr para fazer uma transfusão sanguínea rapidamente, senão o bebê vem ao óbito, porque ele vai fazer catabolismo dessa bilirrubina, acumula e aí atravessa a barreira hematoencefálica, leva ao coma e óbito. Professora, então o bebê expulsa, né, professora? Então, tipo, esse bebê vai depender de transfusão sanguínea por resto da vida? Se for assim? Daí depois eu já não entro na minha área. Tá? Mas a primeira atitude de tomar é fazer a transfusão, sim? Aí eu creio que toma vacunas para você não ter essa compatibilidade de reaccionar no corpo. Ó, no que ele havia dito, sim? Aqui está mostrando macrófagos do baço, tá? Que é o principal órgão se eu for fazer o processo catabólico. Aí está a médula óssea e aqui o hígado, sim? Então, se água é o processo catabólico no baço, essa bilirrubina que saiu daí desses dois órgãos, por exemplo, é a bilirrubina indireta, sim? Para ser transportada hasta o hígado, se o processo ocorreu nos dois órgãos anteriores, é a albúmina que leva ela, sim? Aí no hígado, essa bilirrubina, que é indireta, porque é insolúvel, ela necessita ser transportada pela albúmina, parte dela no hígado vira conjugada, que é a bilirrubina direta. Tá? E aí que hago com essa bilirrubina direta e indireta? Eu vou dando destino, ou vai para o rinhão, ou vai para a matéria fecal, ou seja, primeiramente ele entra aí na vesícula biliar, porque é o pigmento da vesícula biliar, depois é excretado aí no intestino, aquilo que meu corpo não absorveu vai sair na matéria fecal, na forma de esterco, bilina ou esterco bilinógeno. E na urina sai na forma de urobilinógeno ou urobilina. Uro de urina, esterco de matéria fecal. Então, se eu sou normal, sempre minha urina tem que ter tinte amarillo. Seja amarillo claro ou amarillo escuro. Qual é a diferença do claro e do escuro? É a quantidade de água. Se eu não tomo água, minha urina vai sair escura. Ou às vezes fármacos, vitaminas também têm a tendência a oscurecer a urina, mas é pelo que eu estou consumindo. Sim? Tá? Ah, sim, é uma urina concentrada, né? Ficou muito tempo no canal. Porque se eu tomo muita água, a urina sai diluída. Porque eu vou várias vezes no banheiro, porque eu tenho um período para fazer essa coloração na urina. Tá? Mas sempre vai ter esse tinte amarillo, seja ela clara ou escura. E depende do tempo e do consumo. Sim? E a matéria fecal sempre tem que ter uma marrom caoba. Se sai uma matéria fecal sem color, eu tenho um transtorno aí. Tá? E geralmente hepatites. Não se escuta mais. Pero, na minha época, quando eu era criança, tinha hepatites A, que não havia vacuna. Hoje em dia é vacuna, sim? Que é fecal oral. Qualquer um que na casa pegava a hepatite, porque se transmite via fecal oral, sim? Ela causa uma inflamação no hígado. E uma das características dela é a matéria fecal sem color. Tá? Eu não consigo mandar para a matéria fecal. Aí cambia mais a urina e menos a matéria fecal. Sim?
Só tenho que tomar cuidado sempre em identificar essa coloração que caracteriza que o metabolismo funciona normal. Tá? Ó, aqui, então, quando eu pego uma análise laboratorial, já viram o perfil hepático? Já? Um dos determinantes do perfil hepático é justamente a bilirrubina. Então, bilirrubina total, mínimo 0,3 a 1,3 miligramas por decilitro. Esse é o parâmetro normal dela. A direta, eu posso ter hasta 0,3. É pouco. Sim? A indireta pode chegar até 1 miligrama. Tá? Se tenho 2 miligramas de bilirrubina no corpo, eu já tenho a característica da icterícia, porque é a famosa hiperbilirrubinemia. Tá? Então, o recém-nascido, quando ele nasce amarelito, ele tem também o controle para ver se essa bilirrubina vai descendendo. Se ela vai acumulando, aí tem que tomar algumas medidas, sim? Aí, neste caso, aí o banho de luz hoje em dia, sim? E se o bebê é amarelito, os hospitais têm já esse banho de luz. Antes se fazia no sol, né? Levava o bebê pro sol, aí outros diziam que não pode colocar roupa amarela porque aumenta a bilirrubina. Depois o chá de picão, né? Que era algo tradicional de antes, né? Hoje se põe no banho de luz. Para quê? Esse banho de luz ajuda justamente a fazer o processo do hígado. Então, você que está passando com esse recém-nascido, a enzima que deveria realizar o processo da glucuronidação hepática não está funcionando. Por quê? Porque às vezes o bebê é tierno, sim? Ainda não desenvolveu essa enzima. Então, geralmente, passando os dias, ele tem que começar a realizar esse processo. Então, no hospital ajuda dessa forma com esse banho de luz, hasta que o hígado ative essa enzima. Tá? Se não liga a ativar essa enzima, então você vai que identificar se ele não padece de uma síndrome, porque há síndrome sim, há duas síndromes sim, uma delas é a Griger-Nader, tá? Tem a Griger-Nader 1 e a Griger-Nader 2, tá? Esse pode acometer tanto ninhas como ninhos. A Griger-Nader 1, que se liga uma bilirrubina de 20 miligramas na corrente sanguínea, já vem o óbito, não sobrevive. Tá? O que está vendo aqui, o hígado não está conseguindo realizar a glucuronidação, falta a enzima. Tá? A enzima é essa, uridil-gama-transpeptidasa. Tá? Não tem essa capacidade, então se ele não viene ao óbito. Agora, se é a síndrome Griger-Nader 2, tá? O 2 ainda, o próprio hígado tem essa enzima que está trabalhando um pouquinho mais, e aí ele não pode exceder a 20 miligramas, senão vem o óbito. Mas vai ter como característica a coloração amarelenta da pele e da mucosa, sim? Mas ele vai ter esse processo metabólico muito mais lento e mais delicado. Aí tem todo um manejo de tratamento com o próprio hígado para ele não inflamar. Tá? Porque se inflama, pior ainda esse processo. Esse é o Griger-Nader 1 e o Griger-Nader 2. Então, o 1 vem ao óbito, o 2 só não pode exceder aos 20 miligramas. Sim? E aí também a síndrome de Hilbert. A síndrome de Hilbert, ela é mais conhecida e vem de uma mutação. Às vezes não vem nem de um historial genético, esse vem de uma mutação. Aí geralmente ocorre mais em varones. Essa síndrome de Hilbert, por exemplo, só o hígado procede em 30% nesse processo metabólico, tá? E acomete os varones. Eu tive alunos que tinham a síndrome de Hilbert, sim? Só tinha esse manejo também no cuidado com o hígado, para ele não inflamar e evitar esse processo. Mas caracteriza também pela coloração amarelenta da pele e da mucosa.
Tá? Então, ele já tem aqui uma mutação. Aquela enzima que deveria responder nesse processo de glucuronização apática responde muito pouco. Tá? Então, ele tem uma mutação na capacidade dessa enzima. Ou seja, eu deveria ter, vamos dizer, 30 enzimas e tenho somente 10 enzimas realizando esse processo. Entendeu? 30 enzimas do hepatocito. Vamos dizer 30. Vamos dar uma noção. 30 gramas. Se eu tenho 10 gramas dessa enzima, ou seja, meu corpo só sintetizou essa quantidade, não foi a totalidade da enzima hepática. Entendeu? Então ele vai realizar o processo, só que não na totalidade da bilirrubina, irá direto. Então acumula. Ok? Tranquilo? Então, essas são as síndromes, Krieger-Nadler, 1 e 2, e a de Hilbert. Sim, a Hilbert diferencia da demais porque é uma mutação e solamente ocorre nos varões. Tá? Depois, aí a icterícia fisiológica, que ele havia dito que é normal no recém-nascido, tá? Ok? Que ele só tem que ir descendendo essa bilirrubina, não pode ir subindo. Subindo é perigoso. Aí é onde você tem que detectar se não tem uma síndrome aí, tá? Caso não tenha, então o próprio hígado vai responder nesse processo metabólico, sim? E outras situações que eu posso também acumular bilirrubina é também numa toxicidade, geralmente hepática, sim? Alucinógenos, fármacos, paracetamol. Quem toma paracetamol, se tomar mais de 3 gramas, eu posso ocasionar uma hepatite medicamentosa, sim? Então, pode acumular também bilirrubina, sim? E o kerníteros, por exemplo, tá? É justamente quando essa bilirrubina indireta, que eu não consigo transformar ela em direta, acumula no corpo, se atravessar a barreira encefálica, leva o coma e óbito, sim? Daí esse kerníteros, tá? Ok? E é isso. Repete essa última parte Do qual? Do kerníteros? Aqui, por exemplo, quando eu levo um kerníteros, que é a encefalopatia hepática, que é quando o recém-nascido não consegue fazer esse processo metabólico no hígado, a bilirrubina indireta acumula, entra o sangue e atravessa a barreira encefálica, tá? Aí leva o óbito. Por isso que o ninho, com a coloração amarelenta, se vai acentuando a coloração, aqui observar, assim. Tranquilo? Difícil? Não, mas é mais fácil. Então, esse, por exemplo, para vocês que vão para a área da medicina, é importante saber o que é bilirrubina, quando ocorre a hiperbilirrubinemia, de onde procede, porque é algo que se vê no dia a dia, sim? Agora, como também o próprio ácido úrico, que é o tema que eu vou dar amanhã para vocês, também faz parte do processo, né? Como o metabolismo do carboidrato, dos lípidos, das proteínas, o ciclo de Krebs, cadeia respiratória, vocês vão ver lá para frente. Vocês vão falar, professora, por que eu não prestava atenção no atual? Né? Porque isso ajuda a fortalecer, porque lá vocês vão ver mais coisa, mas tem que ter a base da bioquímica. E ó, que a bioquímica real a gente não dá. Se eu for dar bioquímica real aqui, você vai ver o que é bioquímica do metabolismo, das hormonas, que a gente não vê cascata inflamatória, vocês não veem cascata imunológica, tá? Cascata de coagulação, muita coisa, tá? Mas esse é o básico. Sim? Quem pegou o livro Harper ou Blanco, vocês viram lá, o metabolismo que a gente dá é só alguns, não são todos. Sim? E aqui, então, finalizamos o grupo E. Dá tempo para pegar caderno? Não. 9h20, falta 20 minutos. Amanhã eu chamo a lista, sim? Liga para mim a luz aí, por favor.
Puta que pariu. Cadê essa criança?